Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. São 30 minutos de informação, de entrevista sobre o esporte profissional e amador. Especificamente hoje vamos abordar com mais ênfase o Clube Atlético Metropolitano, que está em fase de preparação para o Campeonato Nacional da Série D, competição que começa no mês que vem, no dia 2, quando o Metropolitano vai estrear no interior de São Paulo diante da Penapolense. O Metropolitano, que perdeu 3 jogadores, negociados o Rafael Costa com o Figueirense, o Andrei foi para o América Mineiro e o Rafinha atuará pelo Joinville. Sem contar com as dispensas, o goleiro Diego foi dispensado, o lateral Portela, o meia Nilson Sergipano e o atacante Neto Potiguar. Na verdade, o Sergipano já tinha ido, o último a sair foi o outro Júnior, o Nilson Júnior. Chegaram para o Metropolitano esta semana 2 jogadores do Juventus, o meia Max, o lateral direito Paulinho, 2 jogadores do Guarani da Palhoça, o jogador Ederson, que é atacante, Leandro Melo, volante, e agora o último a chegar foi o Lê, atleta que disputou o último campeonato gaúcho pelo Veranópolis. Na abertura do programa vamos ouvir um depoimento do jogador Leandro Melo, que já está treinando com o grupo, atleta que está de volta, na verdade, ao Metropolitano. É um clube que, quando eu passei aqui em 2011, eu tive momentos bons e momentos ruins. Então, eu espero que essa passagem de 2013 seja só de momentos bons e com o principal objetivo, que é o acesso na Série D. Voltou bem fisicamente, agora é só entrosar com o grupo? Não, fisicamente a gente... Fiquei uns 10, 15 dias parado depois do Catarinense aí, mas a gente sabe que com o trabalho, um mês a gente tem para trabalhar aí, juntamente com a comissão técnica e todos os meus companheiros. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar a parte física ideal que é preciso para o campeonato. E eu tenho certeza que depois, com o decorrer do tempo, o entrosamento com os companheiros, a gente vai conseguir desenvolver aquele trabalho que eu, graças a Deus, desenvolvi esse ano no Guarani da Palhoça. Ô Leandro, o que você está encontrando de diferente aqui do Metropolitano em relação à tua passagem aqui em 2011? Não, hoje eu vejo que o Metropolitano ele é uma equipe que já está consolidada no futebol catarinense, né? Então, na minha passagem aqui de 2011, o objetivo era não cair no campeonato. Se falava muito em não cair. Esse ano eu vi assim, de fora eu via que o pensamento do Metropolitano era outro. Era só o quadrangular final e o quadrangular final. E eu vejo que essa maneira é a maneira correta de pensar. Pela estrutura que o Metropolitano dá para os seus atletas, para a comissão técnica trabalhar, eu acredito que o pensamento tem que ser esse. Então, eu tenho certeza que a gente entra nessa competição da Série D com muita chance e com um único pensamento, que é o acesso. Leandro Melo, uma das novidades do Metropolitano para o Campeonato Nacional da Série D, jogador já experiente, 27 anos, nascido em Tubarão, no sul do estado, passou pelo Criciúma e tantos outros clubes. O último foi, como ele disse, o Guarani de Palhoça, onde ele disputou recentemente o Campeonato Catarinense. Volta animado, confiante e já trabalhando. E quem comanda os trabalhos é o professor, nesse primeiro momento, Guilherme Rondão, que é o responsável pela preparação física da equipe. E quando se inicia uma fase de uma fase pré para uma competição, cai sempre para o preparador físico fazer essa preparação. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o convite e vir aqui falar um pouquinho sobre essa preparação que você está encaminhando nesse grupo de jogadores do Metropolitano. É um prazer, sempre quando precisar, só convidar, e principalmente para falar do Metropolitano, que é aonde estamos trabalhando com muita força. Agora, Guilherme, que tipo de trabalho é feito nesse primeiro momento? Porque estamos em meio à temporada, diferente do início de ano, quando se vem de férias. Aqui foi uma parada de 15 dias, 14 dias do grupo, né? Isto, foi um descanso necessário, né? A gente vinha de muitos trabalhos e uma competição muito difícil, aonde a gente teve que concentrar os nossos trabalhos até a última rodada para conseguir o nosso objetivo. Demos esse descanso até para destreinar um pouco os atletas, para que a gente possa fazer essa intertemporada. A gente tem menos de um mês até a primeira partida, mas a gente manteve uma base, né, Minosso? A gente manteve uma base e os atletas que estavam aqui conosco vieram num condicionamento físico ideal, que era o que a gente já planejava. Esses outros meninos, esses outros atletas que estão chegando num condicionamento físico no mínimo aceitável. Então a gente capricha nessa semana para a partir da semana que vem já começar a intercalar com o professor Abel, para a gente chegar dia 2
a ponto de bala. Agora nós falamos aqui dos jogadores que chegaram, já são 5 e devem chegar mais um atacante, daqui a pouco um meio, o lateral esquerdo que o Metropolitano precisa, né, com a saída do Rafinha. Esses jogadores que chegaram, eles vêm num nível parecido daqueles que são remanescentes? Sim, sim. E o mais interessante do Metropolitano é pegar atletas que estavam em atividade. Isso é o mais interessante. Óbvio que varia método de trabalho, né, varia tipo de preparação, comissões diferentes, mas os atletas vieram numa condição física bem interessante, óbvio que tem que melhorar, a gente está trabalhando para isso e eles vão encaixar bem, se tudo der certo, vão evoluir. Bom, que tipo de trabalho é feito agora? Academia, trabalho puxado, corrida, caminhada, especificamente o que é feito? Não, principalmente para melhorar potência aeróbica e resistência aeróbica, que é a parte onde nós trabalhamos para que o atleta consiga resistir aos 90 minutos muito bem. Depois, quando inicia os trabalhos com bola, se concentra muito mais em parte de força. E aí esta manutenção de potência aeróbica e de resistência aeróbica se mantém com a bola e se vai lapidando e melhorando esta valência de força em aquecimento e em complementos de trabalho. Tem alguém que está um pouquinho fora do peso ou tem a dificuldade com a balança? Sempre oscila um pouquinho, cada atleta tem a sua característica, cada atleta tem o seu descanso, tem uma esposa que cozinha melhor, tem uma esposa que faz doce, que aí no recesso sempre vem com 1, 2 quilos, mas isso é fácil de lidar. Essa regra vale para todos nós, né? Claro, para todos nós. Temos que cuidar, principalmente o atleta, que a maior ferramenta deles são o próprio corpo, né? Bom, é uma semana de muito frio, você conhece um frio ainda maior, que é o do Rio Grande do Sul. Isso para o jogador, para trabalhar com mais intensidade, o frio atrapalha ou é um componente que faz parte da natureza? É um componente que faz parte, os atletas estão acostumados. Demos sorte essa semana que não teve chuva, é um frio seco, então fica interessante, o atleta consegue trabalhar melhor, porque quando se faz uma pré-temporada com calor, principalmente aqui em Blumenau, de novembro, dezembro, é muito pior do que esse frio. Então, o atleta adapta o mais rápido possível e a gente está conseguindo uma semana bem interessante de treinamentos. Guilherme, durante o campeonato, a gente percebeu no Metropolitano, e isso é natural de outros clubes também, aí chega a reta final das competições, o excesso, né, de jogos, às vezes até a intensidade dos treinamentos, tem jogador puxando a perna, a questão da musculatura, e alguns jogadores ficando de fora. Nós vimos isso durante o campeonato aqui mesmo no Metropolitano. Isso é um excesso de trabalho, né? Ou isso faz parte da sequência, é um somatório de coisas? Isso faz parte, o futebol mundial é assim, porque se trabalha com o corpo humano, cada um tem tem o seu limiar de dor, cada um tem a sua resistência de trabalho, de recuperação, e é muito normal, mas mesmo assim, o Metropolitano teve o menor índice de lesão muscular, articular, ligamentar da competição toda, porque a gente, graças a Deus, conseguiu fazer uma bela de uma pré-temporada, também tem que contar com a sorte, e deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Óbvio que sempre se oscila um pouquinho, se poupa um jogador, mas isso é normal, isso é do futebol. Nós tivemos, falar em poupar, o Alessandro, né? O fato de ser um jogador mais veterano, isso pesa? Não? Pesa, mas a genética dele é excelente. Além da genética dele, ele tem um lastro de atividade muito grande. O Alessandro, a carreira toda profissional dele, ele trabalhou em Série A. Ele nunca parou de jogar e a genética dele é interessante. Percentual de gordura baixo, índice de massa corpórea alta, o lastro de jogo muito interessante, e é um atleta que se conhece. E óbvio que todo atleta passando de 30, 31 anos, a gente tem que ter um cuidado maior, conversando muito, e as nossas avaliações semanais também diz muita coisa. Há quanto tempo você está nessa atividade da preparação física? Há 13 anos. 13 anos trabalhando direto com o futebol profissional, e que bom, com bastante êxito. Agora, o teu principal desafio foi o Lopes? Um deles. Porque, principalmente pelo peso, né? Principalmente pelo peso. E aí conseguimos chegar ao nosso objetivo. Óbvio que aconteceu outras coisas extra-campo, mas aí não me compete. Mas, eu digo, missão dada, missão cumprida. O jogador chegou aqui robusto, né? Muito acima do peso, e aí quando saiu estava apto para jogar. Né? Mas eu dizia para vocês, o mais interessante da questão do Lopes é que ele quis. Quando o atleta quer, seja atleta, seja a pessoa, se quer fazer o trabalho, se quer chegar ao objetivo, ajuda demais o profissional. E óbvio também teve a qualidade e a gente colocou ele apto a jogar. E é um excelente amigo, né? Um excelente amigo que relaxou demais, teve que sofrer.
Tem muito jogador que tem esse comportamento, tem o dom de jogar futebol, tem qualidade, é craque, mas às vezes a cabeça não ajuda, né? E se perde no caminho. Faz parte. Né? Assim, né? Nós temos um exemplo agora que é o Adriano, né? O Adriano Imperador é uma pena mesmo. Já passou em vários clubes grandes, estava num dos maiores clubes do Brasil hoje em parte de estrutura, porque cresceu demais o Corinthians e não conseguiram recuperar. Infelizmente é por parte dele. Né? Já que estamos falando em grandes clubes do futebol do Brasil, ou pelo menos jogadores que atuaram em grandes clubes, ontem nós tivemos sequência na Taça Libertadores de América, competição em que tem a presença brasileira, e o Fluminense ontem conseguiu uma vitória importante por 2-0 sobre o Emelec. O time equatoriano terminou com 9, foram 2 jogadores expulsos. E o Fluminense com a vitória, inclusive a volta do Fred fazendo gol. O Fluminense está classificado, espera pelo classificado da semana que vem entre Olímpia e Tigre, da Argentina. No outro jogo foi um baile do Atlético Mineiro sobre o São Paulo, 4-1, 3 gols do Jô, o que fez o Ronaldinho Gaúcho. Se fizer isso na Copa, dá para nós acreditar, né? Tomara que ele chegue, tomara que ele chegue à Copa. É um atleta que dispensa comentários desde o início, né? Só que também oscila em comportamento. Mas que bom que ele está bem concentrado, tomara que nos ajude. E o Atlético está mais do que na hora de ganhar uma competição. O Cuca faz por merecer. Você chegou a trabalhar? Não, né? Em Minas. Em Minas? Em Minas Gerais, no Boa Esporte, hoje se encontra na Série B. E eu conheci a estrutura, principalmente a nova do Atlético. É inacreditável. Para futebol profissional, se não a melhor, uma das melhores, a Toca do Galo, lá em Belo Horizonte. E tem do outro lado que é a Toca da Raposa do Cruzeiro. Perfeito. Volta, por favor, Gustavo, a tabela, porque... Desculpa, Cidade do Galo. A Toca da Raposa é do Toca Cruzeiro. da Raposa do Cruzeiro. Bom, o Atlético com essa vitória eliminou o São Paulo e vai pegar justamente o classificado de Palmeiras e Tijuana, que jogam na próxima terça-feira. O jogo vai ser em São Paulo, no jogo de ida no México, 0-0. E o jogo do Corinthians com o Boca, reeditando na quarta-feira que vem, dia 15, a final da Libertadores do ano passado. O Corinthians no jogo na Argentina perdeu por 1-0. E o outro jogo envolvendo o brasileiro é Grêmio e Santa Fé, lá na Colômbia, na quinta-feira, 16 às 22h30, hora brasileira. Dá para pôr fé nesses 3 aí que tem compromisso semana que vem, para também seguir adiante, a exemplo de Atlético e Fluminense? Não, tomara que sim. Tem possibilidade. O Corinthians perdeu 1-0 fora, mas eu acredito que tem capacidade e vamos torcer que passe todos os brasileiros. O Grêmio tem uma parada mais difícil por causa da altitude. Como é que é esse negócio de altitude? Qual é? Não tem gás para o jogador mesmo? É difícil jogar lá no morro? Não, tem a dificuldade de captação de ar, mas o mais interessante que o Grêmio e a comissão do Luxemburgo está fazendo é a adaptação. A adaptação é a dificuldade. Então, eles já estão lá, vão passar uma semana realizando todos os tipos de treinamentos com essa dificuldade. E no jogo vão se sentir bem. Bom, a Copa do Brasil ontem também apresentou alguns jogos, envolvendo inclusive catarinenses. Mas, na verdade, os catarinenses entraram em campo na terça-feira. O Criciúma empatou com o São Bernardo 1-1 lá no ABC Paulista. O Avaí ganhou do América, bom resultado em cima do time do Andrei, que trocou o Metropolitano pelo América, mas o Andrei ainda não jogou, né? O Joinville acabou perdendo o jogo em casa nesta quarta-feira por 1-0 para o Santos. Aí sim o Rafinha fez a sua estreia. Viu esse jogo? Vi o jogo, foi muito bom o jogo. O Joinville, eu acredito que foi muito melhor, só que futebol é assim, né? Em uma bola, Marcos Assunção, excelente falta, 1-0 Santos. Agora, o gol foi do zagueiro, o Durval, né? Mas a falta quem cobrou com a mão foi o Marcos Assunção. Experiente, né? E o Rafinha foi bem, né? Foi bem. Óbvio que sempre tem o clima de muito tenso, jogar contra o Neymar, que hoje é o melhor jogador brasileiro, o Santos, uma potência, o Rafinha se portou muito bem. E a semana que vem o time do Avaí joga em casa, né? Deve acertar com o Kleber Santana no seu retorno. O Criciúma também joga em casa, só que o time do Joinville joga a partida de volta em Santos no dia 22, exemplo do Figueirense, que ontem ficou no 0-0. Ontem, que eu digo, nessa quarta-feira, com o Arapongas, que o Metropolitano esteve lá. Mas o Arapongas esse ano não foi bem. Como também acho que o Figueirense está deixando a desejar. Estreou ontem o Rafael Costa. Isso, eu vi o jogo, um jogo muito truncado, muita força, pouca inspiração dos dois times, mas sob parte física bem interessante. Estava torcendo pelo Rafael Costa, porque é um atleta que estava há 2 anos conosco, fazendo excelentes campanhas, nos ajudando demais a chegar onde o Metropolitano está, mas infelizmente
Não marcou ainda, mas o bom é que teve a estreia, tira a atenção e agora vamos torcer para que ele evolua cada vez mais. Bom, os catarinenses passaram com facilidade da primeira para a segunda fase, agora tem os jogos de volta e pelos resultados, né? Acho que fica difícil para o Joinville. Tem uma dificuldade, mas futebol nada é impossível, né? O Santos empatou com o Flamengo do Piauí 2-2 lá e foi ganhar na Vila Belmiro somente no segundo tempo, com um gol do zagueiro, quase que do meio campo, um golaço, né? E o Flamengo do Piauí colocando resistência demais ao Santos. Vamos torcer, vamos ver o que pode acontecer. Professor Guilherme, essa maratona de jogos, porque terminaram alguns campeonatos regionais, como foi o caso do Rio Grande do Sul, onde o Internacional venceu de maneira antecipada, no Rio de Janeiro o Botafogo foi o campeão, né? Os outros campeonatos estão indo para a reta final agora, aí tem Taça Libertadores de América, tem Copa do Brasil, no final do mês já começam as competições nacionais das séries A, B, C e D, no caso a D no começo do mês que vem, junho. Sim. Essa maratona, inclusive jogadores convocados para a seleção brasileira, como é que o jogador suporta essa carga? Hoje a parte de fisiologia e a parte de recuperação física ela é muito grande. O que mais está evoluindo no futebol é a parte de recuperação do atleta. Mais interessante, se o atleta fez uma boa preparação, tem um bom lastro de participação de jogos há muitos anos, concentrando nessa parte fisiológica, sabendo como está o atleta por uma parte interna, é muito mais fácil de ter a manutenção, segurar e ter uma manutenção de rendimento, seja no clube ou na seleção. Por falar em manutenção de comportamento, né, de trabalho, vamos ver o que o Edimar, jogador remanescente do grupo de jogadores do Clube Atlético Metropolitano, diz sobre o campeonato que vai começar, mas especialmente ele entende que está pronto já para a competição, mesmo fazendo esse trabalho de pré-temporada. Assistimos o que diz o Edimar, atacante do Metrô. Expectativa boa, todos focados para esse campeonato da Série D. Então, o objetivo é conseguir acesso para a Série C. Então, todos estão focados aí do grupo, que estão chegando, estão sendo bem recebidos. Então, acho que a preparação está sendo boa e, se Deus quiser, a gente vai conseguir nossos objetivos. Como é que está o ambiente, o clima aqui para essa competição nacional? Competição, o clima está bom, o grupo é bom, então quem vem chegando vai se encaixando, então acho que isso é importante. Então, estamos trabalhando firme e forte para que a gente possa conseguir nossos objetivos. Como é que vai ser sem o Rafael Costa lá na frente? Sabemos que é um goleador, né, matador, mas quem chegar aqui vai dar o seu melhor. Quem jogar, acho que quem do lado que for no ataque, eu acho que vai conseguir fazer o seu objetivo, que é o gol. Então, se Deus quiser, vai dar certo. Edimar, jogador que corre uma barbaridade, professor Guilherme, mas ele falta um detalhezinho na hora de finalizar. Aí é mais sobre parte técnica. Que bom que ele está correndo bem, né? E corre bastante. E o que ele abre de espaços no jogo, né? Que bom, se preparou para isso, né? Chegou aqui, fez uma excelente pré-temporada, é um atleta dedicado, é um atleta que está sempre se cuidando do extracampo, sempre conversando sobre o peso, sobre o que pode ganhar, sobre o que pode melhorar. É um atleta que caiu como uma luva no Metropolitano, nos ajudou demais, espero que continue nos ajudando. Ele vem do futebol nordestino, né? Sim, estava, eu acredito que no Salgueiro, né? Acredito no Salgueiro. Mas é um excelente atleta, está muito dedicado e sempre tentando aprimorar o que ele tem de eficiência, né? Agora, Guilherme, com a saída do Rafael Costa, esses dias o Abel esteve aqui e falou, né, da qualidade do jogador de velocidade, tem intimidade com o gol, né? O Metropolitano vai ter que ter outro comportamento a partir de agora, sem essa referência que era o Rafael. Mas era um jogador que tinha, além da qualidade de finalização, ele tinha uma explosão, uma velocidade, um diferencial, né? Diferencial, um atleta de muita força e também auxiliando sobre a inteligência, né? Um atleta também que, quando nós chegamos aqui, veio do Atlético Ibirama, não estava muito bem, aí fez um excelente catarinense, fez uma boa Série D. É um atleta que já passou o tempo de ir para time grande, pela qualidade, é um atleta que nos ajudou demais, é uma pena ter ido embora, né? Ele não foi bem no Avaí, daí ele veio para o Metropolitano e se encontrou. Aí o Metropolitano emprestou ele para disputar a segunda ano para o Atlético, quando voltou melhor ainda, né? Sim. É importante, às vezes, o jogador tomar um outro rumo, respirar novos ares, né? Não, e o mais interessante é saber o quanto é bom ir sempre bem. Quando ele foi o goleador do Campeonato Catarinense, ele viu que era esse momento, né? Ou ele mantinha esse trabalho, mantinha fazendo gol para que possa ter uma oportunidade em outros clubes,
principalmente sobre parte de remuneração financeira, e ele está aproveitando, né? Agora, deixa eu falar especificamente da questão do camisa 10 do Metropolitano, né? Parece que ano passado, esse ano, desde a Série D, o Metropolitano não encaixou um camisa 10, né? O Felipe Pinto chegou com a expectativa de ser o cara, não deu certo, né? O Thiago Christian fez um campeonato extraordinário ano passado para o Metropolitano. Aquela lesão parece que deu um problema, porque esse ano não conseguiu recuperar o mesmo futebol. Mas é um atleta de muito potencial. Todos os nossos meias têm potencial demais. E voltando sobre o Felipe Pinto, tem atletas que infelizmente dá certo numa equipe, não dá certo em outra, né? Não sei o porquê, óbvio que tem vários pontos a se ver, mas acontece demais no futebol, de atletas ir bem aqui, não ir bem no outro time, uma pena, uma pena. Mas o Felipe, um excelente atleta, nos ajudou quando pôde, né? Mas aqui não deu certo e não deu lá no Cerâmica. O time de Gravataí foi rebaixado, né? Mas o maior problema do Felipe, quando ele chegou lá, ele teve uma lesão de adutor de coxa. Então ele nem conseguiu estrear. Fez um amistoso contra o Grêmio na Arena, até a gente estava acompanhando, porque eu conheço toda a rapaziada lá do Cerâmica. Ele estava muito bem nos treinamentos, e aí num treinamento pronto, não vou te precisar qual a partida, machucou o adutor de coxa, uma lesão séria, aonde ele quase não teve participação no Cerâmica, e o Cerâmica teve o rebaixamento, né? Treinado Cerâmica pelo teu xará lá, o Guilherme Maculli. Isso, o Guilherme Maculli acabou saindo 2, 3 rodadas antes do término do gauchão, ficando auxiliar. Infelizmente caiu, porque o Cerâmica também tem uma boa estrutura. Por falar em xará, mas aí o nome, lá no Mato Grosso eu descobri que tem o Guilherme Rondon também. Olha só, rapaz. Cantor, compositor. Que bom que não é preparador físico, né? Senão a concorrência seria grande. Deixa ele cantando e eu trabalhando. Tu sabia disso ou não? Sabia. Quando eu fui fazer o meu site, eu queria Guilherme Rondon como nome, né? Mas aí eu fui pesquisar, tinha um cantor lá e aí acabou não dando certo. Tem um artista aí, né, para te confundir. Se pagar bem as contas, não tem problema, Não né? tem problema, se pagar as minhas, né? Bom, agora, em relação ao jogador, nós falamos aqui do Thiago Christian, que é um jogador que tem qualidade, que é um bom jogador, mas que eu, no meu entendimento, acho que a lesão acabou tirando aquele ritmo que ele vinha tendo ano passado. Mas tu sabe que ele não teve muitas lesões sérias, né? Mas teve uma que tirou ele do campeonato ano passado. Sim, mas aí já cicatrizou, nós temos um excelente fisioterapeuta, fez um excelente trabalho, ele já voltou, está 100% e cada vez melhorando mais sobre parte física. Qual é que é a tua característica, Guilherme? É mais de botar o time para correr mesmo, ou de ter gás para aguentar, saber dosar esse condicionamento? Como é que é o teu estilo de trabalho? Depende muito sobre a característica do técnico, né? O técnico, sobre a forma de jogar, tem que haver uma conversação bem frente a frente, tem que saber se os atletas que estão hoje têm a característica e conseguem fazer o que ele está pedindo, mas graças a Deus todos os treinadores que passaram aqui, a gente conseguiu manter esse meio termo, nunca é 100% seja da forma que tem que ser, mas a gente tenta chegar ao melhor objetivo possível, né? Que bom que estamos fazendo boas campanhas. Aqui você trabalhou com o César Paulista, com o Barbieri e agora com o Abel. Sim. É possível diferenciar o trabalho de um de outro? Claro que sim. Mas sobre treinamento de campo, todos são muito parecidos, né? Todos são muito parecidos. Modifica a forma de lidar com o grupo, forma de agir. Professor César Paulista e professor Abel têm uma característica muito parecida. São muito parecidos, conversam demais com a equipe, têm uma visão ampla, e o Barbieri é mais incisivo, mais firme, mas os três treinadores, excelentes treinadores, tanto que fizeram umas excelentes campanhas, os três que passaram aqui. Tem aquele treinador que ele é mais pegador na beira do campo, o tempo todo ligado com o time, chamando a atenção, lá no vestiário também. Tem aquele que passou o treino e deixa jogar. Mas é muito parecido, é tudo muito parecido, formas de lidar. Só que um fala uma coisa com um tom mais baixo, outro fala uma coisa com um tom mais alto. Mas é a mesma coisa, é a mesma orientação, basta o atleta absorver. Agora, recentemente, durante o Campeonato Carioca, a gente viu, né, vazou alguns vídeos com o Oswaldo Oliveira, que quem olha assim parece uma moça falando, né, paz e amor.
Mas lá no interior do vestiário o cara tem um outro comportamento que a gente desconhecia. Mas é a mesma coisa com o César Paulista e a mesma coisa com o Abel. Uma coisa é o que está transparecendo, mas quando tem que cobrar, quando tem que chamar a atenção, isso acontece. Agora o Luiz Felipe, esse da seleção, esse é do grito dentro e fora. Esse é demais. Nós tínhamos aqui uma excelente característica. Antigamente o Aderbal Ramos da Silva, campo do Blumenau, Sim. E ele treinava o Criciúma. E aí o vestiário do adversário era muito próximo do campo. E ali na janelinha não tinha como não escutar. Sim. Mas ele era do tipo firme. Era firme. No grito, como diz o gaúcho. Vai por característica. Fala aí, gaúcho, tu passou pelo Cruzeiro lá, do Cruzeirinho, mas quem? Cruzeiro, Brasil de Farroupilha, iniciei no RS, que é um time que já acabou, que era do Paulo César Carpegiani, né? E eu passei no Porto Alegre, do Ronaldo de Assis, que era Lami antes, mas aí saí cedo do Rio Grande do Sul, fui para o estado de Goiás, estado de Minas Gerais. Andamos bastante. Mas a minha maior passagem e melhor passagem foi no Cruzeiro em 2011, né? Quem era lá, o Lisca, o técnico? Não, era o Armando de Cessares, mas é da mesma turma do Lista, é daquele mesmo ano, né? E aí, saindo do Armando, vem o Leucir da Laça, que hoje se encontra no Ipiranga de Erechim, excelente treinador, está fazendo um excelente trabalho. O Rio Grande do Sul projetou bons treinadores. A prova que está aí, ultimamente, os técnicos da seleção foram gaúchos, né? Que bom, que bom. Estamos torcendo. Mano, Dunga e lá vai. Lá tu é o quê? Colorado ou gremista? Metropolitano. Lá. Sou o time do Rio Uruguai, o Pelotas? Sou o time onde eu trabalho. Bom, falar no Rio Grande do Sul já acabou. O Inter é campeão. Mas no estado de São Paulo a competição começa a ser decidida para valer no domingo, né? Com o jogo entre o Santos e o Corinthians. Mas antes vamos falar do nosso aqui, do Campeonato Catarinense de Futebol, que também começa a decisão entre Criciúma e Chapecoense. A primeira partida vai ser lá no estádio Heriberto Ilse, domingo, 4 horas. Heber Roberto Lopes apita a partida. Chapecoense e Criciúma, jogo de volta dia 19, lá na Arena Condá. De um lado o Vadão, do outro lado o Gilmar, que imagino tu conheça bem, né? Sim. Tenho amigos não só no Criciúma, mas Chapecoense. Vou torcer pela Chapecoense, pelo Anderson Paixão, que é um grande amigo na preparação física, e também Gilmar Dalpozo, né? Que é lá do Rio Grande do Sul e foi excelente goleiro. E fez um excelente trabalho. Vamos torcer por ele. O Álvaro do Bairro da Velha tá dizendo aqui que ele é peladeiro. Perfeito. Né? E ele está dizendo qual é a principal recomendação para evitar a famosa canelite. Fortalecimento, muito fortalecimento, cuidar o tênis que usa, ver em que piso está jogando, é sobre o impacto e excesso de repetição. Quando iniciar a canelite, pare, tome um anti-inflamatório, faça um tratamento, não agrave porque senão isso vai te incomodar pro resto da tua vida. Mas concentre num fortalecimento e cuide o tênis, cuide o piso onde está jogando. Entre os telespectadores que nos dão o privilégio da audiência está a Juliana, no estado do Paraná, em Curitiba. Nós estamos muito longe. Tá? Olha só, coisa boa, rapaz. Fico abraço, feliz. Juliana. E outras tantas pessoas que nos acompanham aqui pelas diversas plataformas que temos aqui de trabalho, no Twitter, Face, enfim. Muito obrigado a todos aqueles que nos dão o privilégio da audiência. Falava há pouco sobre o Campeonato Paulista, dizia que tem Santos e Corinthians, o primeiro jogo vai ser no Pacaembu, depois na Vila. Ali tem prognóstico? É difícil, né? É difícil porque é clássico, e clássico é muito difícil, dois times excelentes, né? Vamos ver, eu acho que dá Corinthians. O Tite está levando todos. Aliás, é o técnico que mais está em atividade, com mais tempo, né? Sim, e isso graças ao Andrés, né? A torcida do Corinthians, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, sempre foi uma torcida de muita cobrança. E mesmo perdendo aquela Libertadores precocemente... Aquela do famoso Tolima. Perfeito. Né? Aquele Tolima aposentou o Ronaldo. Sim, manteve convicção, que é o mais importante no futebol hoje. Todos os profissionais que estão em Série A, Série B, Série C e Série D têm qualidade. Só que varia muito sobre a convicção de diretoria, membros de diretoria, sobre essa qualidade e dar continuidade ao excelente profissional. E o Tite está mostrando cada vez mais. No vizinho estado, no Paraná, domingo tem Atletiba, no Major Couto Pereira, Coritiba e Atlético. No primeiro jogo disputado no interior, deu empate 2-2, Coritiba e Atlético, para variar, fazem a final do Paranaense.
Em Minas Gerais, nesta quarta-feira, o Cruzeiro passou pelo Vila Nova 1-0 e vai para a decisão com o Atlético, melhor também de 2 jogos. Domingo é o primeiro jogo, depois no dia 19 o jogo de volta. Guilherme, muito obrigado por ter participado aqui conosco nessa meia hora. Eu que agradeço, precisando, estamos sempre aí para falar do Metropolitano. Espero que quando volte esteja com acesso à Série C. Está deixando o time na ponta dos cascos para o dia 2 e para os jogos seguintes. E nem no Catarinense, voando baixo. Guilherme Rondão, preparador físico do Clube Atlético Metropolitano, que vem fazendo esse trabalho de condicionamento físico. Na próxima semana o Abel já deve começar os trabalhos com bola. A novidade última a chegar foi o Lê. Nessa semana chegaram Paulinho, Max, o Ederson. Também chegou o jogador Leandro Melo. Enfim, o Metropolitano vai se fortalecendo. Deve chegar mais reforços para o Campeonato Nacional. A estreia será contra a Penapolense, no dia 2 de junho, lá em Penápolis. E no dia 20 próximo, uma segunda-feira, a diretoria do Metropolitano, o Conselho Deliberativo do Metropolitano vai escolher a diretoria executiva, o novo presidente e aqueles que vão comandar o destino do Metropolitano. O programa Meia Hora fica por aqui. A seguir você segue acompanhando a programação da TVL, tem reprise nesta quinta, neste domingo, né, e o convite para segunda-feira, 13h, meia hora aqui pela TVL. Beleza.